Versículo 14 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. O tema que quero compartilhar com vocês hoje é: Deus está procurando investidores. Deus está procurando investidores. Diz assim o texto: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu, deu uma viagem. Agora vai no versículo 28. Diz assim: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Espírito Santo, nós clamamos que o Senhor fale de maneira sobrenatural, poderosa, em nossos corações. Nós estamos abertos à sua palavra e propícios a ela. Fale em cada coração aqui, da maneira que só o Senhor e ninguém mais pode falar. Faz isso para a glória do teu próprio nome. Amém. Pode sentar. Nós estamos diante de um texto sagrado que o Senhor Jesus começa a falar parábolas, e ele começa a dizer: o reino dos céus será, pois, semelhante. E aí ele fala a parábola das 10 virgens, e logo após esta parábola ele vai falar esta palavra. E aí ele está dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha uma propriedade, e ele precisava viajar. E aí ele chamou 3 administradores. 3. E eu preciso de 3 pessoas para mim fazer aqui. Vem cá, Vinícius, me ajuda aqui rápido. Ô Rafael, você, vem cá. Rafael é um jovem lindo, elegante. Ô Francisco, me ajuda aqui, faz favor. O reino dos céus é semelhante a uma pessoa que tinha uma propriedade, e ele começa a transferir os seus recursos. Veja, e aí Jesus está fazendo um paralelo. Deus é o dono, e ele dá os seus recursos para um, segundo a capacidade de cada um. Ele distribui os recursos segundo a capacidade de cada um. E aí ele vai dar para o primeiro 5 talentos, porque a capacidade do primeiro é para 5. Ele dá para o segundo 2 talentos, porque a capacidade do segundo é para 2. E ele dá para o terceiro 1 talento, porque a capacidade dele é 1 talento, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, Deus não exige mais do que aquilo que eu posso dar. Deus exige de você o que você pode dar. Ele não exige mais do que o que você pode dar. Ele deu a responsabilidade para esse, e foi viajar. O de 5 talentos foi trabalhar, granjeou e ganhou mais quantos? 5. O de 2 talentos foi trabalhar, trabalhou e ganhou mais quantos? 2. O de 1 fez o quê? Ficou com medo, achou desculpas, e aí fez o quê? Enterrou o talento. Passado um longo tempo, volta o patrão, volta o dono do dinheiro, que confiou, que transferiu para eles todo o dinheiro que ele tinha, transferiu para eles. E a hora que o patrão volta, o patrão vai tomar conta de todos eles.
Aí vem o de 5 talentos e fala: patrão, o senhor me deu 5, mas eu trabalhei, aqui está mais 5, ou seja, está 10 talentos. O patrão olha para esse e fala: servo bom e fiel, entra para o gozo eterno do seu Senhor. Fostes fiel no pouco, sobre o muito. O segundo vem prestar contas, e o patrão diz: e aí, o que você fez? Patrão, o senhor me deu 2 talentos, eu trabalhei, e aqui está mais 2. O patrão olha e fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. O terceiro, eu só estou exemplificando aqui, tá, Francis? Fica triste não. O terceiro enterrou, e ele vai vir dar o relatório. O patrão olha para o terceiro e fala: e aí, o que é que você fez? Todo esperançoso, né? Todo mundo foi bem aí, e você? Ele fala: patrão, sabe o que acontece? Eu tive medo, e eu sei que o Senhor é um dono arbitrário. Eu sei que o Senhor colhe onde não plantou, onde não semeou. Eu sei que o Senhor ajunta onde não se espalhou. Por isso eu tive uma grande ideia. Sabe qual foi? Eu não quis perder, eu escondi. É melhor arriscar perder do que sequer arriscar. É melhor arriscar perder do que sequer arriscar. O patrão olha para ele e sabe o que o patrão fala? Servo mau e negligente. Chamou uma outra pessoa e falou: arranca o que ele tem, porque a quem tem será, mas a quem não tem, até o que tem será. Arranca o que ele tem, porque não serve para nada, e joga nas trevas exteriores. Deus te abençoe, muito obrigado. Fica muito fácil de a gente entender isso. Eu quero te falar sobre isso. Primeira situação que eu quero falar com você hoje aqui é que Deus distribuiu os bens dele para mim e para você. O que você tem não é seu, é de Deus. O profeta Ageu, usando o profeta Ageu, o Senhor disse: meu é o ouro e minha é a prata. O nosso rei Davi vai dizer: o que poderemos dar nós ao Senhor, se tudo veio de ti? O que você tem, Deus confiou em suas mãos, é dele. Você está administrando algo que Deus te deu. Deus te deu sementes. E o que nós precisamos entender é que existe dentro dessa parábola 2 tipos de administradores. O primeiro tipo, graças a Deus que na parábola ganhou, né? É os bons administradores. O segundo tipo é os maus administradores. O que é muito importante entendermos é que tanto um quanto o outro está administrando aquilo que não é deles, é de Deus. Sendo bom ou sendo mau administrador, está administrando o que é de Deus. Agora, o que é importante entendermos, que tanto o que administra bem quanto ao que administra mal vai ser cobrado, vai ser exigido o relatório. Isso é o que fica muito claro na parábola. Em segunda epístola
de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 10, se você puder, eu peço que você abra aí. O apóstolo Paulo vai reafirmar o que Jesus está ensinando aqui, que o Senhor Deus confiou a nós as suas posses, para nós administrarmos. Segundo a epístola de Paulo aos Coríntios 9, versículo 10, ele diz: e Deus, que dá semente para semear e pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Quem é que dá a semente? Deus. Dá a semente para quê? Para semear. O que é muito interessante que esse texto deixa claro é que tem sementes no plural. Tem mais de uma qualidade de semente. Quando você vai plantar milho, você quer colher o quê? Milho. Quando você vai plantar arroz, o que é que você espera colher? Arroz. A vida é a mesma forma. Se você planta amor, vai colher o quê? Amor. Se você planta ódio, vai colher o quê? Ódio. Se você planta união, o que é que vai colher? Se você planta desunião, o que é que vai colher? O que é que você tem plantado? A semente do amor vem de Deus, a da desunião não. A semente da união vem de Deus, do amor vem de Deus, da paz vem de Deus. Agora, do rancor, da ira, da cólera, da divisão, não é semente que vem de Deus. O que é que você quer colher? Veja o que você está plantando, porque a sua colheita é resultado daquilo que você está plantando. O que dita a quantidade que vou colher é o quanto eu planto, o quanto eu semeio. No texto o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que planta pouco colhe, aquele que planta muito colhe muito. Consequência da minha ação. Amém? Segundo, eu estou te falando de princípios que funcionam, são bíblicos. E aqui em 2 aos Coríntios, que nós lemos, Paulo está falando diretamente à área financeira. Deixa eu te esclarecer isso. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Há 2 semanas atrás eu orando aqui: Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue na ceia no próximo mês? Orando e estudando a palavra, Deus deixou muito claro: você vai falar sobre este assunto, a semeadura e princípios acerca disso. Segundo princípio, falei da semeadura, e que aqui ele está deixando muito claro na parábola que nós lemos. Aquele que trabalhou teve resultados, ele colheu do fruto do seu trabalho. Agora, aquele que não trabalhou, aquele que não se empenhou, teve resultados? Assim somos nós. Segundo princípio bíblico que nós precisamos aprender, aí no mesmo capítulo do mesmo livro que lemos, versículo de número 10, o princípio da multiplicação. Diz assim: ele fará com que elas cresçam. Elas quem mesmo? A semente. Ele fará com que elas cresçam. Elas por quê? Porque eu planto a semente do amor, eu planto a semente da paz, eu planto a semente financeira, eu planto a semente da união, eu planto a semente, entende? Elas, no plural, porque é mais de uma qualidade de semente. O que o homem semear, isto ele vai colher. Ele fará com que elas cresçam.
e deem uma grande colheita. Olha aqui que interessante. O princípio da multiplicação. Tudo o que você semeia, você não colhe conforme a quantidade que semeou. Você colhe muito mais. Aquele que planta vento, diz o texto, colhe tempestade. Você quer colher tempestade? Quem quer colher tempestade? Levanta a mão que eu quero ver. Eu vou orar por você. Amém. Aleluia. Ninguém quer plantar vento, porque plantar vento colhe tempestade. Ei, irmão, talvez o que você está colhendo só é fruto do que você plantou. Quer ter uma colheita diferente? Comece a plantar sementes diferentes. Amém ou não? Princípio da multiplicação, diz o 11: Ele fará com que vocês sejam sempre ricos. Para quê? Para que possam dar com generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Quanto já teve o desejo de plantar dinheiro e nascer uma árvore? Aleluia. Ô Pereira, seria bom, não seria, Pereira? Mora lá perto do córrego, põe uma planta, nasce. Estou precisando de dinheiro. Vai na árvore ali, a irmã Antônia falaria para o Pereira. Vai na árvore ali, está cheio de dinheiro. Você quer a multiplicação das suas finanças? A Bíblia ensina como. Quer a multiplicação das suas finanças? Plante ela em uma boa terra. Dê nomes a ela. Senhor, eu vou plantar em função desse propósito. Senhor, eu vou plantar em função deste objetivo. Eu vou plantar em função deste ideal. E o plantio se está falando da oferta, porque o dízimo já é estipulado. O dízimo você dá, ou você devolve ao Senhor por aquilo que Ele estipulou. Agora o plantio, quem estipula quanto vou colher, é você. É você que estipula, é isso que diz o texto sagrado. Você crê? Plante. Multiplicação. Você quer ver alguns textos? Eu vou te trazer à memória alguns textos aqui. Aqui no texto em que lemos, ele diz que ao que semeia, o Senhor Deus trará como resultado da generosidade dele uma grande colheita. Agora, para Abraão, Gênesis 12 e versículo 2, ele diz: eu o abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Preste atenção, Deus te dá sementes para você abençoar outros. Olha o que Deus disse para Abraão: eu vou te abençoar para você abençoar outros. Você tem semeado na vida de alguém? Você tem sido? Nós falamos sempre, hoje eu fiquei feliz que o número do nosso quilo deu uma melhorada hoje. Cadê o Rodrigo? Está por aí? Deu certo, Rodrigo, parabéns. Hoje a gente enfiou aí no zap dos irmãos para não esquecer. Eu sei que você não traz de vez em quando, porque esquece, não é assim? Aí essa semana a gente, vamos enviar no zap dos irmãos, e enviamos no zap dos irmãos. Melhorou. Isso é plantio. Isso é plantio. Deus vai te abençoar. A Bíblia me ensina isso. Você está plantando alimento na vida de famílias que estão necessitadas. E se porventura, Deus te livre e guarde, mas se porventura
algum dia você passar por isso, Deus vai usar vidas para te abençoar, porque você foi um plantador, e você colhe o que planta. Amém ou não? Na questão da multiplicação, diz quem contou, eu não contei, mas diz quem contou, que quando você planta uma semente de milho, em cada espiga de milho, uma boa pergunta para os grupos familiares, vão anotar, né? Agora, sabe quantos grãos de milho em média tem uma espiga de milho? Quem chuta aí? 600. Esse é de fé. Segundo quem contou, eu não contei, diz que tem em média 400 grãos de milho. Você plantou quantos? Só que em um pé de milho não dá só uma espiga, em média 3. Tem pés que dá 4 até 5, e tem pés que dá 2, e outros, dependendo da terra, até 1. Mas em média 3. Então, se uma espiga eu tenho 400, se o meu pé de milho tem 3 espigas, qual foi a multiplicação aí? 1.200. A terra é generosa, mas para dar a produtividade é preciso fazer o quê? Plantar. Se não plantar, isso é uma regra, queridos. Se não plantar, colhe o quê? Você está entendendo? Se tem alguma coisa que você não precisa plantar, é mato. Vai lá colher carrapicho, né? Vai lá, como que é aquele? Não, mas tem um outro pretinho assim, picão, e outros aí. Quer plantar ou quer colher coisas boas? Veja o que você está plantando. Quer uma grande colheita? Plante em maior quantidade. Simples. Vai multiplicar. Elias e a viúva de Sarepta. Vou te lembrar o texto. Lá em 1º livro dos Reis, capítulo 17, do 5 ao 16. Elias vai diante do rei e fala: não vai chover, só vai voltar a chover segundo a minha palavra. E aí Deus diz para ele: vai para o riacho de Querite. E aí ele vai para o riacho, e diz o texto que passado um tempo o riacho fez o quê? Secou, porque não tinha chuva. Aí Deus diz para Elias: agora vai para Sarepta, eu vou providenciar uma viúva e ela vai te sustentar, porque no riacho os corvos sustentavam. E aí ele vai para Sarepta, e ele está lá aguardando a viúva. De repente vem uma viúva pegando lenha para fazer a última refeição dela. O profeta olha para ela e fala: traz um pouco de água para mim. E ela sai para buscar água. No meio do caminho o profeta grita: ei, irmã Maria, faz um bolo também, traz para mim. O texto diz que a irmã Maria, claro que eu estou dando um nome fictício dela, a irmã Maria olha para o profeta e fala: o Senhor sabe que em casa só tem uma porção para eu fazer um bolo para mim e para o meu filho. Vamos comer nós dois e vamos morrer. O profeta olhou para ela e falou: vai lá, faz e traz para mim primeiro. Em quem você confia? Na provisão ou no provedor? Sabe o que a mulher fez? É profeta. Fez o bolo, trouxe para Elias. E não é que Elias comeu? E sabe por quê? Elias olha para ela assim e fala: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor:
a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta. Imagina, irmão, todo dia você vai lá na despensa e tem só um pouquinho de farinha, e você tira a farinha e faz o alimento, pega um pouco do azeite e faz o alimento. No outro dia você vai lá, tem farinha e faz a farinha e o alimento. Preste atenção, Deus não precisa de muito, Deus precisa que você creia nele e não na provisão. A multiplicação acontece com pessoas que creem que Deus faz multiplicar. Vou te lembrar outro texto. O profeta Eliseu com outra viúva. Diz o texto que certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, teve o seu marido, morreu. Ela vai ao profeta Eliseu e diz assim: profeta, o meu marido era profeta como você estava aprendendo na sua escola de profeta, mas ele morreu e tem um problema, ele estava devendo. Agora vieram os credores e querem levar os meus filhos para pagar a dívida. Ele era teu servo e era servo de Deus. E aí, o que é que faço? Olha o que o profeta Eliseu vai perguntar: o que é que você tem em? Quanto você tem de fé aí? O que é que você tem em casa? Vive o Senhor, que a tua serva só tem um bocado de azeite. O profeta olha para ela e fala: vai a todos os seus vizinhos, peça vasos emprestados, não poucos, peça muitos vasos, entre com os seus filhos, feche a porta. Vai acontecer milagre lá, ninguém vai ver, mas vai acontecer. Amém ou não? Ninguém está sabendo, Deus está vendo. Fecha a porta e irmão, tem que ter fé ou não tem? Olha para o vaso e fala: mas só tem uma gota. Mas o profeta falou para o quê? Derramar. E a mulher começou a fazer isso, ó. Encheu. Traz mais, filho. Encheu. Traz mais. Encheu. Não acaba. Traz mais. Encheu. Traz mais. Este é o Deus da multiplicação. Não olhe para o pouco, não olhe para a provisão, olhe para o provedor. Amém ou não? Terceiro exemplo de multiplicação que eu quero te dar. Tinha uma multidão seguindo Jesus. Jesus estava em Betsaida, está lá no Evangelho de Lucas 9, versículo 10 ao 17. Ele começa a ensinar, começa a curar a multidão, e a tarde vai se declinando. Aí os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, a multidão é grande, despeça eles para irem nas localidades vizinhas para comprar comida, porque nós não temos para dar comida para esse pessoal, e se for para comprar, haja dinheiro, porque é mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus olhou para eles e falou assim: dai-lhe vós de comer. Aí eles falaram: Senhor, nós não temos nada, nós só temos 5 pães e 2. Traz aqui.
Preste atenção que nos 3 exemplos que eu estou te dando, precisa ser colocado no Senhor. A esperança é em Deus. É em Deus. Entrega para Deus. Traz aqui. Trouxeram. Ele disse para o grupo de discípulos: separa em grupos de 50. 5.000 homens. Separados em grupos de 50. Deu um trabalho danado. Ô janta que demorou. Separou. Ele ergueu o pão. Eu entendo que Jesus fez isso para que todo mundo visse. É um sinal. Olha, que o Espírito Santo está ministrando aqui. Ele vai fazer na sua vida para que todos vejam. Senta. Jesus está de pé, todo mundo sentado. Ele pegou o pão, ergueu e deu graça. Deu na mão deles e falou: pode distribuir. Tem que ter fé ou não tem? É fácil ou é difícil distribuir pão? É fácil, não é? Coisa fácil de distribuir pão. Mas é 5 pães e 2 peixes para uma multidão de quantas pessoas? 5.000 homens, contabilizando pelo menos umas 15.000 pessoas aí. Ó, preste atenção. Deus te dá ordens de vez em quando que na sua mente é absurda. Senhor, mas não dá. Ele deu a ordem. Faça. Ele falou para você fazer? Faça. Porque Deus só precisa da sua fé. Você precisa crer nele e não na provisão. Amém ou não? O Senhor é Deus que traz multiplicação. Terceiro princípio, a retribuição. E aí eu vou voltar aqui para o texto que lemos. Retribuição e recompensa. Deus vai recompensar, e Ele recompensa o trabalho de cada servo dele. E eu vou te mostrar dentro da palavra de Deus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 8. É claro que a sua motivação, a minha motivação em contribuir não pode ser com a motivação de troca. O que a Bíblia Sagrada nos ensina é que precisa ser com a motivação do amor, fazer com alegria. Mas Deus recompensa a todos aqueles que o honram. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8 diz: pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Outro texto que eu quero ler com você, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 29. O texto que lemos, e eu fiz menção para você no início aqui, Deus deu a quem trabalhou e multiplicou aquilo que ele investiu na vida deles. Deus recompensa quem trabalha e investe nos propósitos eternos dele. Aquele que não trabalhou e guardou para si, Deus arrancou e deu para quem trabalha. O que eu aprendo com isso? Preste bem atenção. Tem 2 tipos de investidores. Na verdade, não diria que os 2 são investidores. Um é aquele que retém para si. É como um açude. Todos vocês conhecem um açude? Uma represa de água. Ele retém só para si. É só para mim. O outro é como um rio. Tudo que vem da fonte, ele é instrumento para abençoar.
E Deus dá mais e Ele abençoa, e Deus dá mais e Ele abençoa, e Deus dá mais e Ele abençoa. E eu preciso te dizer, o plano de Deus não está nos açudes. O plano de Deus está no rio fluente. Ele disse: meu é o ouro e minha é a prata. Diz o texto aí, em Marcos capítulo 10, versículo 29. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos ou terras, receberá muito mais ainda nesta vida. Olha a recompensa. Receberá muito mais ainda nessa vida, receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguição. Jesus não engana ninguém, né? Você vai receber tudo isso, mas a perseguição vai continuar recebendo também, faz parte do pacote aí. Receba no nome de Jesus. E no futuro receberá a vida. Veja, queridos, lei da recompensa. Deus recompensa quem investe. É o que o texto diz, é muito claro. Você crê nisso, sim ou não? Ele vai dizer no texto que lemos: bom servo, porque foste fiel no pouco, sobre o muito. Vamos lá, porque foste fiel no pouco, sobre o muito. O que é isso? Recompensa. Agora, porque não foste fiel no pouco, até o pouco que tem eu faço o quê? Vamos caminhar para o fim aqui. Todo bom investidor no reino de Deus, preste atenção. Por que Deus quer distribuir as suas posses aos seus filhos? Porque o filho sabe o coração do pai, e aí o filho vai investir o dinheiro naquilo que o pai tem como plano. Aí eu vou fazer você pensar um pouco. O quanto você tem investido em missão? O quanto você tem ajudado pessoas que fazem parte do seu contexto de vida, seja família, seja vizinho, seja parente, o quanto você tem investido nessas pessoas? Jesus disse: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de... E quando é que fazemos isso? Quando damos ao próximo. O quanto você tem investido? O quanto você tem investido em evangelismo? Não seja um açude que só quer reter. Olha o que eu vou te dizer aqui. Dinheiro que não serve o reino de Deus se torna senhor. Eu tenho um amigo que quando foi construir a casa dele, sabe o que ele aplicou nos alicerces? Ouro. Esse mesmo amigo, quando foi construir os muros da casa dele, sabe o que ele aplicou nos muros? Pedras preciosas. Quando ele foi colocar a porta de entrada, sabe o que ele colocou? Uma porta de ouro. Preste muita atenção. Sabe o porquê? Porque no céu o dinheiro é mais um servo. Jesus ensinou, o apóstolo Paulo instruiu. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Então preste atenção. No reino, o dinheiro é mais um servo.
Se o seu não serve para servir o reino, ele está fora dos planos de Deus. Tem servido ao Senhor com este servo? Deus tem confiado a você e Ele quer multiplicar. E eu vou te dizer, e nós vamos partir para a ceia agora. Deus está buscando investidores. Eu estou trazendo essa ministração com orientação do Espírito Santo. 2018, Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui em nosso meio, nessa área financeira. Agora, para isso você tem que entender que a sua fé não é em um servo ou dinheiro. A sua fé é no provedor do dinheiro. E quando você tiver grandes quantidades, lembra do texto que lemos. Deus te dá para que você seja generoso em abençoar outros. Sabe qual é a grande questão? O porquê Deus não confia grandes valores a pessoas, é porque elas começam a reter para si. Tem alguém que é administrador aqui, trabalha com administração? Quem que confia? Você é bom administrador, você confia grandes quantidades de valores em um mau administrador que administra aquilo que é seu? Quem confia? A parábola que nós lemos é isso que Jesus está ensinando. Eu dei 5 para esse e vou tirar desse. Por quê? Porque esse é mau administrador, e quem não administra bem o meu recurso para investir nos meus planos, eu tiro e dou para quem administra segundo a minha vontade. Amém? Está claro isso? Sim ou não? Deus, eu vou repetir, eu vou ser redundante, Deus vai liberar sobre pessoas aqui, vai liberar, mas entenda, você precisa ser rio. Deus confia em você para que as suas águas, entenda que eu estou fazendo um paralelo aqui, para que as suas águas abençoe, 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 abençoe. Olha o rio. O rio acontece assim, por onde ele passa ele leva vida. Abençoe, 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 e Deus dá. E abençoe, e Deus dá. E abençoe, abençoe, e Deus dá. E vai para longe, por quê? Porque Deus quer dar para administradores que investem nos planos eternos dele. Porque no reino o dinheiro só é mais um servo. Fique de pé. Os diáconos, por favor. Eu quero orar. Deixa eu te dizer o que o Espírito Santo, os diáconos podem ir preparando aqui. Deixa eu te dizer o que o Espírito Santo tem ministrado forte no meu coração. E eu trouxe essa ministração, relutei para não trazer, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, obedecendo a voz do Espírito Santo. Preste atenção. Ano que vem, nós teremos que fazer várias situações aqui nesse templo. Nós vamos gastar em média R$200 mil para fazer o que precisamos fazer aqui. Adaptações, enfim. Já fizemos o cálculo, já trouxemos, está errado? Está certo isso? Trouxemos aqui os profissionais da área, de todas as áreas que precisa. E a cotação, em média, é R$200 mil. E eu, como pastor, me preocupei e fui orar sobre isso. E o que o Espírito Santo ministrou muito claro no meu coração é: eu vou dar suprimento para o meu povo, e o meu povo vai ser um instrumento nas minhas mãos para fazer o que tem que ser feito. Então preste atenção, eu vou orar por você agora, diante daquilo que o Espírito Santo tem deixado muito claro aqui. Deus vai fazer e vai mover em vidas aqui, na área financeira, sobrenaturalmente.
Mas aprenda, por favor, e obedeça o que eu te ensinei aqui. Confia nele e não na provisão. E o que Deus está confiando em você, a você, não retenha. Não seja represa. Não pensa só no seu umbigo. Eu não estou dizendo que você não tem que ter reservas, queridos. Eu fiz uma planilha, eu passei para você aí, todos receberam essa planilha. Essa é uma instrução simples, mas vai te ajudar bastante. Bastante. Às vezes você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, porque você não faz uma pequena planilha e controla. No verso eu coloquei vários exemplos para você. Despesas fixas, água, luz, telefone, gasolina, aluguel, são fixas, não muda. Despesas eventuais, remédio, lazer, cabeleireiro, imposto. Despesas sazonais, matrículas, uniformes, cursos, licenciamento. Despesas corriqueiras. Tome muito cuidado com essas. Tem gente que no dia a dia gasta com um cafezinho aqui, gasta com um lanchinho ali, gasta com o outro cafezinho aqui. No final do mês, o cafezinho e o lanchinho, sabe o que aconteceu? Virou um cafezão e um lanchão. Para onde estão as minhas finanças? Administre bem os recursos que Deus te deu. Estude isso daqui. Aplique na sua família. Eu tenho certeza que vai ser instrumento de bênção para a sua vida. Erga as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem ministrado em nossos corações que o Senhor vai liberar sobrenaturalmente sobre essa igreja, sobre esse povo na área financeira. Eu creio na sua palavra, portanto abre as janelas dos céus e derrama sobre os seus filhos as bênçãos tamanhas que lhes venham maior abastança, em nome de Jesus.